que é exatamente a intenção do Janeiro Branco, Kelly? O que a gente pode entender de por que ele foi criado e por que a gente precisa utilizar ele aqui, né, nas empresas, nas organizações e nas nossas vidas? Por que ele é tão importante? A psicologia, a neuropsicologia, na verdade, na grande maioria das vezes, quando a gente pensa em psicólogo, em psiquiatra, em neuropsicólogo, a gente pensa em doença. Mas a gente precisa pensar em termos de promoção de saúde. Então, eu como psicóloga e os meus colegas psicólogos e os meus colegas psiquiatras, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar com um processo de conscientização para a promoção da saúde, antes que a doença se instale. E o Janeiro Branco, o Léo, ele promove essa campanha, ele idealiza esse projeto num desejo de que a saúde mental saísse desse lugar de apenas adoecimento, de que a gente visse a saúde mental como só vai no psicólogo quem é doido. As pessoas não cuidam do aspecto físico, da nutrição, mas não cuidam do seu desenvolvimento emocional. E o Janeiro Branco nasce desse desejo de tornar a saúde mental e não esperar que ela se transforme em doença. Eu vou falar isso bastante para vocês deixar muito claro, muito registrado de que saúde é diferente de doença. Então, a gente está tratando aqui de saúde. Então, quando a gente pensa nisso, Nayara, que você me perguntou, por que, né, a importância de trazer o Janeiro Branco, que é essa campanha de conscientização, de idealização, de promoção de saúde mental para dentro da empresa. Porque dentro da empresa é um lugar onde a gente gasta muita energia, muito tempo, é um lugar onde a gente vai prover a nossa família, a gente, né, tem relacionamentos com as pessoas de muita intimidade, de muita proximidade. Às vezes a gente tem conversas com o colega da empresa que a gente não tem em casa. Então, ter saúde mental é muito importante para o desenvolvimento profissional. E é uma coisa que a gente sempre vê, por exemplo, no consultório, muitas pessoas com a questão do burnout. E onde que o burnout nasce? Dentro do ambiente profissional. Então, por isso a importância de trazer essa conscientização para dentro da empresa, para o âmbito profissional das pessoas. Então, parabenizar aqui mais uma vez essa iniciativa, a Med Mais, os diretores, por ter essa iniciativa de promover o Janeiro Branco, que é uma campanha de promoção de saúde mental. Até muito pouco tempo atrás, a gente falava muito em adoecimento. E hoje a gente já está falando em saúde, ou seja, ter qualidade, ter um trabalho antes que a doença se instale. E isso é muito importante. E o tema da campanha deste ano é "O mundo pede saúde mental". Acho que depois de tudo que a gente viveu, pensar que a gente precisa, antes de qualquer coisa, estar inteiro para que a gente se desenvolva, para que a gente se relacione, para que a gente sobreviva, por exemplo, até uma pandemia, é muito importante. Então, parabéns, e sim, é muito importante que a gente traga esse tema para dentro das empresas, que a gente discuta isso com abertura, com clareza, sem tabus, e esse é um dos objetivos do Janeiro Branco. Muito legal. Então, assim, a ideia era justamente essa, a gente poder trazer essa discussão para dentro da Med Mais, porque é uma coisa que a gente se importa e é uma coisa que a gente pensou muito justamente por causa da pandemia, né? Tiveram pessoas que só foram ter consciência de como elas precisavam se tratar depois que elas foram expostas a uma situação crítica, né? De perda de pessoas, de familiares, de amigos por causa do Covid. Então, pessoas que acharam que elas só iam ter que entrar em contato com uma terapeuta ou com um psicólogo só se elas tivessem tido um trauma ou se elas tivessem passado por algo. Na verdade, não. É muito importante a gente entender que não é a terapia, né? A busca por saúde mental não é só para quem está doente, né? É para todo mundo. Todo mundo que tem uma mente precisa tratar daquela mente, assim como a gente trata de outras partes do nosso corpo. Então, por isso que a gente trouxe esse assunto. Quem cuida de quem cuida? Né? Nós temos aqui com a gente hoje enfermeiros, médicos, socorristas, pessoas que estão aí na linha de frente tratando pessoas que passam por momentos traumáticos, mas quem que cuida dessas pessoas que estão lá socorrendo a pessoa que está passando mal no aeroporto? Ou na rodovia, ou em qualquer outro lugar desse que a gente está atendendo hoje, que a Med Mais atende hoje, né? Então, a intenção é essa, a gente mostrar como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia e trazer uma pessoa específica para falar sobre isso, que é a Kelly. Então, como é que a gente faz, Kelly, para saber sobre essas doenças? Porque é muito difícil, por exemplo, para mim, identificar se eu estou com algum sintoma de alguma coisa específica relacionada à saúde mental. Quais são, assim, os primeiros sinais? O que a gente pode começar a fazer no nosso dia a dia para a gente não deixar
que a gente acabe sucumbindo a doenças mentais? Nayara, não é só você que tem essa dificuldade. Em geral, essa dificuldade ela nasce principalmente do tabu sobre o adoecimento mental. Eu vou fazer uma analogia, tá cheio de enfermeiro, tem médico, aí a galera da saúde, vocês vão entender perfeitamente o que eu tô dizendo. A gente dá permissão para o nosso pâncreas adoecer. Se a gente tiver um problema de insulina, o pâncreas parar de produzir insulina e a gente tiver um problema, a gente vai lá e toma insulina, certo? Só que quando a gente tem um problema mental, um adoecimento mental, a tendência das pessoas é primeiro negar e depois dizer, não vou tomar esse remédio aí não vou fazer isso aí não, porque vai viciar, mas a insulina todo mundo vai lá e toma. Então é como se a gente dissesse assim, eu dou permissão para o meu pâncreas adoecer, mas eu não dou permissão para o meu cérebro adoecer, para a minha mente adoecer. Isso é muito engraçado, considerando que é o cérebro que coordena o Paranauê todo. Então é muito interessante essa pergunta, porque nos leva a pensar qual a permissão que eu dou para que o meu corpo manifeste, porque a doença ela é a manifestação de algo que não está legal. Se o meu pâncreas não está produzindo insulina, algo aconteceu. Ou eu vou cuidar da causa ou eu vou simplesmente repor essa insulina que não está sendo produzida, certo? Então, no cérebro acontece a mesma coisa. Então, nós temos primeiro uma disfunção bioquímica, e aí por isso a entrada da medicação é importante, e junto com essa disfunção bioquímica, uma disfunção emocional. E essa disfunção emocional é mais difícil de identificar. Então, assim, as pessoas... Nós, de maneira geral, temos mais facilidade de identificar os sintomas físicos do que os sintomas emocionais, os comportamentais, junto com essa emoção. Então, vamos lá. Como que a gente parte para uma identificação? A gente tem um padrão e a gente sabe em qual padrão a gente vive. Cara, você acordava disposto, você vinha trabalhar bem-humorado, você se relacionava bem com seus colegas, você tinha uma qualidade de produção do seu trabalho ok, e de repente nada disso está acontecendo. É óbvio que a gente precisa identificar o contexto, tem um contexto, mas dentro desse contexto tem você inserido. Se você está inserido dentro desse contexto e você está percebendo que algo não está funcionando, você não se sente tão bem, você não quer ir trabalhar com tanta alegria, você não sente prazer, algo está acontecendo. Sinal de alerta ligado. Kelly, mas é só isso? Não. Tem os sintomas físicos, aquela suadeira na mão, a tremedeira. Por exemplo, na síndrome de burnout, a gente fala assim, o evento de comportamento, de manifestação da doença, ele ocorre concomitante com a relação de ir para o trabalho. Então, quando a pessoa identifica, né, o profissional identifica, cara, toda vez que eu estou me arrumando para ir para o trabalho, eu começo a passar mal. Minha mão começa a suar, eu começo a ter uma tremedeira. Domingo à noite eu começo a passar muito mal, porque eu já fico pensando que segunda vai ter isso, vai ter aquilo. E eu começo a sofrer. Então, é muito difícil identificar, porque a gente não foi educado para entender que esse nível de adoecimento, que o adoecimento mental é natural. Ele acontece. E aí a gente vai negligenciando os sintomas para poder não fazer contato, porque é o que eu falei, a gente dá permissão para o pâncreas adoecer, mas não dá permissão para a nossa mente adoecer. Então, a identificação desses sintomas eu tenho um padrão. Eu não estou mais correspondendo a este padrão, opa, sinal de alerta. Tem sintomas físicos, taquicardia, sudorese, mal-estar, eu adoeço com muita facilidade, meu sistema imunológico não está funcionando bem. E junto com isso, aí eu vou agregando, porque quando a gente vai fazer uma avaliação clínica, a gente vai fazendo um somatório do relato desse paciente. Então o paciente ele começa com vários relatos. Eu comecei a não produzir, meu chefe está reclamando, eu não estou com vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de sair da cama, é uma tristeza que não tem fim. Essa frase da tristeza ela é muito recorrente. É uma tristeza que eu não sei de onde que vem, um desânimo, uma falta de energia. Então, anota essas palavras. Perceba quando essas palavras começarem a ficar muito recorrentes no seu discurso. Eu tô muito cansado, eu tô sem energia, eu tô sem vontade, eu tô sentindo um negócio esquisito, porque a gente também não sabe, como a gente não teve desenvolvimento emocional desde a infância, a gente não sabe nomear as nossas emoções. E aí é muito mais fácil nomear comportamentos. Eu não tô com vontade de ir trabalhar.
Mas não está com vontade por quê? Eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou nervoso. Então, esse desenvolvimento emocional, que é um dos objetivos da campanha Janeiro Branco, é promover psicoeducação, porque a gente não teve isso lá no jardim de infância, a gente não aprendeu isso desde sempre. Então fica muito difícil para a gente como adulto identificar assim, Nayara. Então por isso que eu te digo, não é uma questão sua, é uma questão da população em geral. Porque em geral a gente não foi ensinado sobre as nossas emoções. E principalmente, junto com isso vem o tabu sobre o adoecimento emocional. Então é coisa de doido, eu não quero ser doido, eu não quero ser taxado de doido. Tudo bem eu ter diabetes, mas doido não. Doido eu não aceito. Porque, afinal de contas, a gente doida não é produtivo, não é bem visto, não é incluído na sociedade. Então, a gente tem essa série de tabus que levam uma dificuldade na identificação. Então, vocês anotaram essas palavras aí. Cansaço exagerado, a produtividade não está mais a mesma, eu não estou mais dentro de um padrão de produção. E aí, para identificar isso, é a recorrência, eu tô sempre falando isso. Aí eu vou dar uma dica, essa é bônus, essa pega porque é a chave da vida. Perceba o que as pessoas estão falando para você. A gente tem a tendência de falar assim, eu não ligo para o que falam de mim. Ouça. Quando alguém te dá um feedback, escute. Preste atenção no que as pessoas estão falando. Às vezes o colega está sempre falando um negócio para você e você não escuta. Fica mais difícil identificar internamente. Então, colhe os feedbacks externos. Quando a gente estava fazendo trabalho aqui na MedMais, eu falava isso muito para as pessoas que eu atendia. Eu falava, presta atenção no que as pessoas estão te dizendo. Isso é valioso. Eu não estou dizendo para você viver com base no que dizem sobre você, mas começa a prestar atenção na recorrência do que é dito. E aí, se tem uma recorrência, presta atenção. Então, é difícil identificar. Você vai identificar por via interna, mas usa o feedback externo para poder entender. Cara, eu estou sentindo sempre que eu estou cansado e o colega está falando que eu estou sempre com uma aparência assim assado. Presta atenção nisso. O colega está falando que eu estou sempre chegando atrasada. Cara, eu não estou com vontade de trabalhar. Então, você vai associando uma coisa que você sente com o feedback externo. E aí, potencializa a sua percepção de como que a sua saúde mental está. Com certeza. Para mim fez total sentido. Até porque, assim, como você falou, existe esse preconceito e a gente não quer estar doente, né? Da cabeça. Ninguém quer estar doente, mas ninguém quer estar doente de nada. A diferença é que quando você pega um vírus, aquilo se manifesta no seu corpo. Não tem como você dizer que ele não está ali. Mas a doença mental não. Você pode dizer que ela não existe, você pode negar que ela está ali. Isso é muito perigoso, porque aí você acaba deixando aquilo se desenvolver para uma coisa muito mais difícil, muito mais complicada, e você acaba deixando de se relacionar com determinadas pessoas, você acaba prejudicando o seu desempenho no trabalho, ou você acaba machucando outras pessoas, porque você está, às vezes, burnout, ela tem todo um efeito que causa na pessoa, que acaba respingando nas pessoas que estão ao redor. Na sua equipe, no seu trabalho, na sua performance, em tudo, né? Se você está estudando, você já não consegue mais estudar. Se você tem que cuidar de uma pessoa, você já não consegue mais cuidar, enfim. Então, tudo isso acaba respondendo ao nosso redor, né? Então, é bem perigoso. E assim, a gente citou aí, eu consegui identificar pelo que a Kelly falou, depressão, burnout e ansiedade. Essas são as 3 primeiras que a gente já consegui pegar ali pelo que ela falou. É muito difícil de diferenciar para mim, por exemplo, estresse e ansiedade. São coisas para mim muito, muito próximas. Como é que a gente diferencia, por exemplo, essas duas? Então, as principais são essas mesmo. São ansiedade, depressão, estresse e burnout e a síndrome do pânico. Elas são diferentes na qualidade, na quantidade e no tempo em que elas duram. Por exemplo, estresse é quando a pessoa está muito estressada com coisas que estão acontecendo naquele momento. No discurso do paciente, em geral, quando ele está estressado, a gente não identifica assim, eu tô numa tristeza, Ele não fica contando histórias do passado, ele não fica remoendo o passado, coisas que ele não fez, coisas que ele gostaria de ter feito, uma tristeza, algo que alguém fez no passado. Então, o discurso do depressivo, ele tem muito de passado. Gente, isso é uma avaliação muito superficial. É óbvio que tem muito mais, a partir disso, mas em geral, o discurso do depressivo, ele tem muito de passado. Ele está triste com algo que aconteceu, com algo que ele não conseguiu fazer, com algo que ele gostaria de ter feito. O ansioso, ele tem muito discurso de futuro.
Aí a gente fala assim, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Mas não é porque é excesso, é porque no discurso desse ser que está sofrendo, por exemplo, aí, né, vamos fazer esse paralelo. O depressivo, ele está sempre com esse discurso, com essa recorrência de coisas que aconteceram no passado, de dores que estão lá no passado. O ansioso, ele está com essa, mas e se não acontecer isso? Mas se o fulano pensar não sei o quê? Mas e se é futuro? E se eu não der conta? E se isso não acontecer? E se a promoção não vier? E se eu não der conta de pagar? Então, o ansioso, ele está sempre com questões ali no futuro muito, muito fortes. E o estressado, ele tá no presente. Porque tem que fazer agora. Porque você quer... Gente, eu sou assim, expressiva, e daqui a pouco eu tô assim, sapateando nessa sala, tá? Porque eu falo com as mãos, é assim mesmo. E a gente começa a perceber esse discurso de tem que isso, tem que aquilo, não dê conta. Ele tá numa ansiedade aqui no presente muito grande e que extrapola. Normalmente, quando que a gente percebe que é um adoecimento? Quando aquilo extrapola o normal. O que é normal? Cara, eu tenho questões do meu passado. Eu tenho ansiedades com relação ao futuro, mas quando isso extrapola e quando isso passa a ser o meu discurso recorrente, eu passo a ter sofrimento, aí a gente tem o adoecimento. Quando eu começo a sofrer as questões da ansiedade, que é as mãos suando, sudorese, taquicardia, sensação de que eu vou morrer, de que eu não vou dar conta, de que algo catastrófico vai acontecer, ao ponto de me imobilizar para a ação, a gente percebe que isso é um adoecimento. Então, a diferença é mais ou menos nesse quesito, onde a gente percebe que não só a gente colocou aquela situação numa perspectiva muito maior do que ela é, mas a gente passa a sofrer com ela. Então, o ansioso, ele está sempre lá no futuro, o depressivo está sempre lá no passado e o estressado, ele está com 279 mil coisas para resolver em 2 horas. E é óbvio que não vai dar. E é óbvio que vai estressar todo mundo, cansar todo mundo. Então, essas 3, elas ficam muito fáceis de distinguir nesse espectro, né, de fala, de discurso. O burnout, ele tem uma relação muito direcionada para o trabalho. E a síndrome do pânico, ela é esse ansioso que tem a certeza que ele vai morrer, que algo catastrófico vai acontecer e ele vai morrer. Então eu tô falando muito passando só para vocês ficarem ligados assim nas falas. A gente não vai conseguir aprofundar, é óbvio, mas só para vocês ficarem ligados assim nas falas internas que a gente tem. Um dos exercícios que eu passo para os meus clientes, para os meus pacientes, que é fazer o exercício de prestar atenção no que está pensando. Faz um registro dos seus pensamentos. E aí você anda com um papelzinho o dia inteiro prestando atenção no que você está pensando. Cara, a gente não sabe o que a gente está pensando. A gente tá o tempo inteiro dentro da nossa cabeça, mas a gente não sabe o que se passa dentro da nossa cabeça. E a forma de perceber isso é no nosso discurso e, lembra lá da dica mágica? Ouvir feedback, ouvir o que as pessoas estão dizendo. Fulano, você é muito estressado. Fulano, você está sempre gritando. Fulano, você está sempre fora da linha. Fulano, você está sempre triste com não sei o que. Gente, presta atenção nos feedbacks. E aí, quando a gente junta essa coisa de perceber os sintomas, perceber o feedback e estar atento a essa gama de pensamentos que está o tempo inteiro passando pela nossa cabeça, fica muito fácil identificar. Só que a gente não foi educado para ter consciência sobre as nossas emoções. Eu vou bater nisso o resto da minha vida e é por isso que eu me tornei especialista em inteligência emocional. Porque não tem outra forma, a psicoterapia, qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de tratamento, ele vai ser muito mais efetivo quando você tem consciência das suas emoções. Porque ter consciência das suas emoções é ter consciência do fluxo interno em que você vive. E aí ficaria muito mais fácil chegar no médico e falar, olha, eu tô sentindo isso, meu padrão de pensamento é esse, eu tô sempre pensando nas coisas que vão acontecer no futuro, ou eu tô sempre sofrendo com coisas que aconteceram no passado, ou eu tô sempre estressado com o meu dia que vai acontecer, ou com as coisas que estão acontecendo e estressando todo mundo à minha volta. Então, esse padrão, Nayara, ele parte primeiro de uma identificação interna, sobre primeiro quem eu sou, mas em geral as pessoas não olham, não sabem o que se passa dentro da própria cabecinha dela. Quer saber sobre o coleguinha, mas não sabe sobre o que ela tá pensando. Ai, fulano pensa isso de mim, mas ela não sabe nem o que ele pensa sobre ele mesmo. Então essa identificação ela é realmente muito delicada, precisa de um profissional, percebeu que não está no prumo,
procura um profissional para te ajudar, ele que vai te ajudar a direcionar. Porque, infelizmente, a gente não teve essa educação no jardim de infância. A minha última pergunta, Kelly, quais as atividades que a gente pode fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia? Se tem alguma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida pessoal, por exemplo, que pode ajudar a não desenvolvermos essas doenças mentais? A meditação, ela é um processo assim que a gente ouve falar, parece uma coisa psicodélica transcendental e parece que não faz nada com coisa nenhuma. Mas dentro de todos os processos, de tudo que eu indico, de tudo que... E para indicar eu pratico, hein? Vou falar disso também, que vai ser uma das indicações que eu vou dar para vocês. Mas tudo que eu indico eu primeiro pratico. E anos, não são muitos anos, não, são uns 3, 4 anos que eu passei a adotar práticas meditativas no meu desenvolvimento pessoal. E a meditação, ela para mim, de todos os benefícios, ela tem um. Que não é sobre parar de pensar, é sobre escutar o que você está pensando. Então você se coloca em perspectiva e consegue perceber o que você está pensando, o que você está sentindo. E a meditação, ela coloca, então eu tenho essa coisa de me perceber muito, e isso é muito resultado da meditação. Então a primeira recomendação que eu tenho ai, Kelly, mas eu não tenho tempo para isso. E aí eu vou falar uma coisa assim, gente, se divirta com as coisas que eu falo, porque é isso mesmo, é para ser divertida, é para ser engraçada, é para ser leve. E não é porque a gente está falando de saúde, não de doença mental, e aí o colega falou bem, né, quando a gente entra num quadros de adoecimentos mentais, são quadros muito profundos, muito pesados, muito doído para a família, para as pessoas que estão adoecidas, principalmente em centros manicomiais. O aspecto da doença mental, quando chega nesse ponto de internação, ele é muito doído. Então, vamos fazer essa diferenciação que a gente está falando de saúde, tá? Então, a gente está promovendo saúde, promovendo psicoeducação. Então, uma das coisas que eu recomendo, essa é a meditação. Aí, todo mundo, velho, não tem um que não fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho uma hora para ficar lá meditando, não, Kelly, você é maluca? 15 minutos. Você senta lá, tá com muita raiva, com ódio do seu chefe, do seu coleguinha, daquela convidada perturbada que você chamou para vir dar a live. Aí você vai pro banheiro, senta lá na tampa do vaso, bota os 2 pezinhos no chão, assim, pisa o pé inteiro no chão e presta atenção na sua respiração. Não tem tempo para meditar? Presta atenção no seu fluxo respiratório. E aí você conseguiu olhar para como, se está acelerado, se não está, se você não está nem conseguindo respirar, ou seja, você não está conseguindo colocar a coisa mais importante. Porque se eu tirar sua família, você sobrevive. Se eu tirar sua casa, sobrevive. Se eu tirar sua comida, você sobrevive durante 15 dias. Se eu tirar água, você sobrevive 7 dias. Mas se eu tirar o ar, são só 5 minutos. A coisa mais importante que a gente não tem consciência de como que esse fluxo está. Então, veja bem, eu não tenho fluxo, eu não tenho consciência dos meus pensamentos, eu não tenho consciência da minha respiração, eu não tenho consciência do meu comportamento e, pior, quando eu vou para o externo, o coleguinha fala, eu não quero nem ouvir, ou seja, eu não quero ter consciência nem de como eu estou agindo no mundo. A meditação, ela é uma prática que aí eu não vou nem chamar de meditação, porque meditação é muito mais profundo do que só respirar. Mas presta atenção na sua respiração, gente. 5 minutos. Sentou lá para fazer... Os meninos fazem xixi de pé, né? Não vai dar essa. Mas sentou, senta lá no vaso. Fica lá sentadinho. 5 minutos. Se der 5 minutos e presta atenção na sua respiração. E por que o vaso? Porque a altura é certinha para você colocar assim o pé direitinho no chão. Senta lá, tá com raiva, qualquer lugar tem banheiro, tá com raiva do seu chefe, do seu colega, corre lá no banheiro, senta, presta atenção na sua respiração para não falar merda. Para não falar o que não deve, para falar o que não tem mais volta. Então, uma das práticas de promoção de saúde é, primeiro, volta para você. E voltar para você, o primeiro passo é presta atenção na sua respiração. Prestou atenção na sua respiração, você vai começar a prestar atenção, e é isso que eu te falei, que a meditação ela leva para esse lugar, de se ver em perspectiva. Né? Parece que você faz um zoom out assim, e se vê agindo, acontecendo na vida. Então, presta atenção na sua respiração e prestando atenção na sua respiração, presta atenção nos seus pensamentos. Nossa, o pensamento está acelerado, não consegui nem acompanhar. Ó, você já tem um dado informacional, estou nem conseguindo acompanhar meus pensamentos. Porque se eu pedir para vocês pensarem agora no que vocês estão pensando, vocês não sabem me responder. Agora, nesse minuto, o que você está pensando? A gente não sabe responder, porque
e não tem essa consciência. É fácil? Não, a Ingrid me odeia há não sei quantos mil anos por causa disso, porque eu fiz ela passar uma semana inteira com a planilhazinha anotando tudo. E ela, no final de uma semana, só queria me matar. Mas tudo bem, eu adoro, eu guardo esse case com muito carinho no meu coração. Porque quanto mais o paciente ou o cliente tem ódio de mim, mais está funcionando. Então, prestou atenção em você, porque o primeiro passo para a promoção de saúde acontece em nós mesmos. Primeiro é ter consciência. O que leva para a consciência? Prestar atenção. Como que eu presto atenção? Respirando, fazendo meditação. Práticas esportivas também são muito bom. Eu nunca vi uma pessoa que consegue correr e pensar coisa ruim. O pensamento fica acelerado, mas é um dos momentos, por exemplo, que você consegue prestar atenção no seu pensamento. Você está caminhando quando você está correndo. Então, a atividade física leva para esse lugar de prestar atenção. Então, você prestou atenção em você, atividade física. Faça atividade física. A atividade física traz essa consciência, essa tomada de consciência. Percebeu que você não está muito bem? Já chegou lá naquele adoecimento, naquela ansiedade, naquela depressão, naquele estresse? Não se isole. Peça ajuda. Fale para alguém de muita confiança que você não está se sentindo bem. Que você, ou pague alguém, pague um profissional, já que você não confia em ninguém. Não posso falar que eu não estou bem. Paga um profissional, porque ele é obrigado a manter sigilo sobre você. Então, preste atenção em você mesmo. Pratique uma atividade física, que seja uma caminhada de 5, 10, 15 minutinhos. Ou seja, gente, eu tô falando coisas para vocês aqui, que pelo amor de Deus, vocês não saem dessa live falando, ela falou coisas que eu não consigo aplicar na minha vida. Não é verdade. Todas as coisas que eu tô falando aqui são coisas que são possíveis de introduzir na vida, no dia a dia. Porque 5 minutos sentado lá no vaso, todo mundo consegue. 5 minutinhos, uma caminhada, não consegue? Uma vez por semana consegue. Não se isolar, cara, você não tem um amigo, você não tem um parente, você não tem alguém no trabalho que você confia, tem os profissionais do convênio, tem os profissionais que atendem gratuitamente, vá atrás de um profissional, mas não se isole, não tente resolver sozinho. Outra coisa que é muito importante é reforçar esses laços familiares e reforçar os laços sociais. Não se isolar no sentido de dizer que tá assim e ter alguém para dizer. Mas se você não chama o coleguinha para tomar uma cerveja, não chama o coleguinha para ir no cinema, não tá criando e fortalecendo seus laços, em algum momento você vai estar isolado. Então não se isolar é no sentido de você procurar. Porque aí agora, eu a vida inteira falei assim, fulano não me chama. Falei, cara, mas ninguém tem que me chamar pra fazer nada, não. Eu quero fazer, eu vou chamar o fulano. Aí pensei, fulano não vai, eu vou chamar o outro fulano. Até alguém vai querer ir no cinema comigo. Não é possível, que eu sou tão no friends assim. Então, reforçar não é obrigação do, mas fulano nunca me chama pro happy hour. Chama ele então, a obrigação é tua, meu senhor, minha senhora. Vai lá e chama o coleguinha para ir bater um papo, para ir para um happy hour, para tomar um café, para almoçar na sua casa, para, sei lá, para correr contigo. Sempre tem alguém que tá na mesma vibe e vai querer fazer alguma coisa contigo, mas tu nunca chama, então se não tem amiguinho, você também não tá chamando. Manter-se ativo para além da profissão. Por que isso é importante? Porque a gente se fecha muito, né? Eu mesma, eu sou a louca do, não é da psicologia, eu quero ir lá saber o que é. E a física quântica, eu quero ir lá saber o que é. Então tem um trenzinho diferente, eu já quero ir lá futucar, saber o que é. Por quê? Porque isso estimula a mente para além daquele padrãozinho que eu estou acostumada e que eu domino. Porque eu domino o que eu faço. Eu faço isso há mais de 20 mil horas, então eu domino o que eu faço. Mas o que eu não domino? O que vai fazer o meu cérebro ser estimulado numa área diferente, numa sinapse diferente, fazer algo diferente daquilo que eu domino, porque é muito fácil ficar na zoninha de conforto. Então, pensa algo que você não domina, que você não conhece, lê, conversa com um colega, pergunta para alguém que sabe muito sobre algo que você não sabe. Às vezes na empresa, quantas vezes eu vi isso aqui dentro da Med Mais? Às vezes dentro da empresa tem várias áreas, vários saberes e eles não se conversam. E você não bate lá na porta do coleguinha, pô, que legal isso aí que você faz, como é que é, me ensina e tal. E aprende um trem diferente. E normalmente a gente não faz por arrogância. Não vou lá falar que eu não sei. Por vergonha, por medo, ou às vezes a gente não fala sobre o nosso trabalho. Aí eu vou ensinar pro fulano e ele vai querer tomar meu lugar. Ninguém vai tomar lugar de ninguém não, porque cada um tem sua cadeirinha para sentar. E se não tem mais a cadeirinha é porque também já venceu o seu tempo e tá tudo certo.
Lembra que eu falei para vocês que eu não ensino coisas que eu não faço? Por que eu sempre me uso de exemplo? Porque para eu falar para vocês fazer, eu fiz antes. Então, congruência. Essa é a dica matadora. Cara, vive o que vocês ensinam. Vocês trabalham com saúde, vocês falam sobre saúde, vocês promovem saúde, vocês não vivem saúde. Então, congruência é eu viver, e aí eu chamo de consonância, né? Eu falo uma coisa e eu vivo isso. E a minha busca da vida pessoal como ser humano é alinhar o meu discurso com a minha prática. Se o meu discurso está aqui, minha prática está aqui, tem alguma coisa errada. Se a minha prática está aqui, mas o meu discurso é muito pessimista, muito ruim, tem alguma coisa errada. Então, o meu, Kelly, objetivo de vida é alinhar a minha prática com a minha vida real, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu sou. Então, não tem como eu ser uma coisa que eu não faço. Então, fazer aquilo que eu faço, ou seja, viver em congruência. E, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Um dos maiores fatores adoecedores nesse nível, né, que a gente estava falando, não no biológico, no fisiológico, ou às vezes até no genético, mas nesse nível que a nossa vida vai nos levando a adoecer, o maior fator de adoecimento é a incongruência. A pessoa fala, não sei o que, mas não vive nada daquilo. E aí o organismo vai sentindo isso e manifestando alguma coisa para dizer, cara, você tá morrendo de falar isso aí, mas você não faz. E aí adoece para poder olhar para isso. Então, viver em congruência, em consonância entre o que você diz e o que você fala. Então, seja excelente, não na fala, mas na prática, porque aí a fala fica muito mais fácil. Porque é muito fácil vir aqui falar tudo isso para vocês, é o que eu vivo, é o que eu faço. E eu não vou falar de algo que eu não vivi, que eu não faço, que eu não pratico. Ah, Kelly, você é perfeita? Não, mas a minha intenção está claramente direcionada para ser isso. Tá assim, tá assado, a gente vai equilibrando, mas esse é o meu objetivo. E a dica que eu já dei no começo para vocês, identifique os sinais sociais, escuta o que as pessoas estão dizendo. Então tem uma pergunta da Vitória, que ela mandou aqui no nosso chat, e eu vou ler aqui para quem. Ela fala que ela tá muito ansiosa, que ela não tem dormido direito, tem sentido dor no estômago, e entre outras coisas que ela falou, ela queria saber se tem aí algum exercício que possa ajudar a controlar aí essa ansiedade, alguma coisa específica que ela possa fazer em casa. Bom, a primeira pergunta é, você está consciente de quais pensamentos? Porque, gente, a primeira coisa que eu ensino é essa, então eu não posso fugir disso, né? Primeira pergunta que eu faria é, se eu estivesse te consultando, você sabe qual é o fluxo de pensamento que está te levando para essa ansiedade? Nossa, eu estou muito preocupada com dinheiro. É um fluxo de pensamento. O pensamento está recorrente naquilo ali. Estou muito preocupada com o meu trabalho, estou muito preocupada com não dar conta, ou eu estou muito triste com coisas que aconteceram. Então, primeira coisa é identificar. Não tem como eu partir para fazer algo, para uma dica, antes de eu identificar o que de fato está acontecendo. Vitória, primeira coisa é autoconhecimento. Você já sabe que, você já foi para os sintomas físicos. Eu não durmo direito, eu tenho sintomas físicos, eu não me concentro, provavelmente não se concentra, provavelmente tem um mal-estar associado a essa sua fala. Então, a partir dessa identificação de não estou bem por sintomas físicos. Mas o que está levando para esses sintomas físicos, já que não tem uma coisa física acontecendo? Não tem um vírus, não tem uma ferida, não tem nada acontecendo em aberto. Então, a primeira coisa é olhar para isso. Kelly, não consigo, gente, desculpa, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Tem que procurar um profissional. Não tem como fugir disso. Aí é muito engraçado, sabe, Nayara? Porque aí as pessoas vão primeiro na cartomante, depois elas vão no sei lá, enfim, no líder espiritual. Aí depois elas fazem um caminho gigante para chegar na terapia. Porque quando ela chega na terapia, ela já procurou tudo que ela podia. Porque ela não quer ir para terapia. Por quê? Porque ela não quer olhar para dentro. Ela acha que alguém lá fora vai dar a resposta. E a resposta está sempre dentro. O terapeuta, ele não vai inventar e construir uma resposta para te satisfazer. Ele vai te ajudar a olhar. E, em geral, as pessoas não estão dispostas a fazerem isso. Então, o meu convite para você, Vitória, primeiro, autoconhecimento. Kelly, como que eu posso ter autoconhecimento? Primeiro, identifica.
o padrão. Quando eu brinco, né, com esse exercício que eu passava para os meus atendimentos aqui na Med Mais, e eu fiz isso com todo mundo que eu atendia, era essa identificação do padrão de pensamentos. Cara, começa a prestar atenção, começa a anotar. Aconteceu tal coisa, eu pensei tal coisa. No primeiro momento você vai falar assim, não sei o que eu tô pensando. Mas de tanto se exercitar, de tanto se forçar, daqui a pouco você começa a ligar uma coisa com a outra. Você começa a ligar um pensamento com uma coisa que está acontecendo. Vou dar um exemplo bem rápido. O chefe te chama na sala dele. Você consegue perceber os sintomas físicos. Nossa, me dá uma taquicardia, me dá um nervoso, me dá não sei o quê. Aí daqui a pouco você começa a perceber os pensamentos. Nossa, eu pensei que ele ia me demitir. Eu pensei que ele ia reclamar do trabalho. Ou seja, coisas do futuro. Ansiedade. Então, essa correlação do sintoma físico com o pensamento, ela é muito saudável para você começar a perceber. E à medida que você vai fazendo essa identificação e você vai matando esses pontos, porra, mas meu chefe vai me chamar para me demitir por quê? Ele só me chama para me demitir, ele só chama a galera na sala dele para me demitir. Aí você começa a conversar com esse pensamento. Porra, eu tenho medo dele me chamar para me demitir por quê? Ah, mas eu sou uma boa profissional nisso. Aí você começa a conversar com esse pensamento e aí o corpo começa a acalmar. Porque alguém precisa conversar com essa vozinha dentro da sua cabeça. Porque ela tá lá, tá querelando, você não tá ouvindo, ela tá te comandando. Então vem um comando externo. Peraí, mas por que eu tenho medo de ir na sala do meu chefe? Por que eu fico sempre ansiosa quando o meu chefe me chama na sala dele? Nossa, eu tenho medo de ser mandada embora. O que me leva a ter medo de ser mandada embora? Nossa, eu não estou estudando, eu não estou fazendo alguma coisa diferente, eu não estou realizando bem o meu trabalho. Você percebe que o próprio corpo, a própria situação vai te dando respostas? Então é difícil num primeiro momento, mas é muito simples. Você percebe que, Vitória, que eu estou te dando uma resposta que às vezes pode parecer idiota, boba. Ah, mas, nossa, trouxeram uma neuropsicóloga para falar isso, que preguiça desse ser. É isso mesmo, é simples. Eu não disse que é fácil, eu disse que é simples. Entende? Então, vai na simplicidade de perceber. Gente, isso não vale só para Vitória, tá? Vale para todos nós, seres humaninhos. Presta atenção, linka o comportamento. Não consigo dormir. Toda vez que eu vou dormir, qual o fluxo de pensamento que começa ali a tilintar dentro da minha cabeça? Eu não sei. E se eu perguntasse para a Vitória, ela não saberia me responder. Então, primeiro, começa a olhar para você. Vai lá, senta, bota os 2 pezinhos no chão, começa a respirar, começa a prestar atenção no que está pensando. Associa isso com um sintoma físico ou com uma situação real, né? Uma coisa real que acontece, não consigo dormir. Peraí, deixa eu sentar aqui. O que está me impedindo de dormir? O que está me levando para esse lugar? Se eu dormir, o que acontece? Será que eu sinto que eu estou perdendo tempo, que eu estou deixando de fazer alguma coisa quando eu vou dormir? Percebe o tanto de informação que tem nessa pequena fala aqui com vocês? E se deixar, eu fico aqui 50 dias, tá, gente? Vou parar porque, Vitória, me perdoa se eu fui rasa, mas é simples assim mesmo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse encontro aqui que eu trouxe para vocês hoje, que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre saúde mental, que vocês possam aí praticar alguma coisa, alguma atividade que possa ajudar vocês no dia a dia de vocês, seja na vida pessoal ou no trabalho, que vocês levem isso, né, também para a família de vocês, para os amigos de vocês, essa discussão, que é o momento, né, o Janeiro Branco é isso, é você trazer isso para as pessoas que você conhece também. Às vezes tem aquele colega que precisava ouvir algo que você ouviu aqui hoje, leva para ele. Sobre o Janeiro Branco, se precisar aí ter mais, eu quero saber mais sobre isso, mas onde é que eu encontro mais informações? O site janeirobranco.com.br, é só isso, bem simples, vai ter lá toda a história da campanha, quem está envolvido, tem outros vídeos a respeito, tem outros conteúdos que vocês podem compartilhar também, eles estão nas redes sociais também, vocês também podem compartilhar. Mas eu queria só complementar uma fala da Nayara. Mais do que saber, gente, é uma coisa que a gente precisa ter muita clareza, é sair do tabu da saúde mental. Sabe, assim, se tem uma coisa que eu gostaria de que vocês levassem daqui, saúde mental é a coisa mais preciosa. E nós descobrimos isso quando ficamos isolados. Porque para ter saúde mental, para ter qualquer nível de saúde, a gente precisa ter saúde mental.